falei muito sobre isso, assim, o quanto para o esquema do Sampaoli, o Pedro talvez não entregue o que o São Paulo precise. Ao mesmo tempo, para um jogo contra o Fluminense, até para o Renan também já pegar a esteira e também dar a opinião dele, e Rafa, se você quiser também, tá? Sobre alguns aspectos, né? O quão, por exemplo, a mudança que a gente já vislumbra, né, para um jogo como esse, no jogo que foi 0-0, né? Esse primeiro jogo, o quanto o São Paulo ele povoou o meio de campo do Flamengo. E o quanto isso é importante para jogar contra o Fluminense. Mas será que o Diniz também não vai criar uma certa arapuca para o Flamengo? Que Fluminense virar a campo também. A gente sabe que o Fluminense vem passando por um momento de instabilidade e é super importante enfatizar isso, né? O Fluminense praticamente está sem o lado esquerdo dele. Marcelo fora, Alexander fora, tem o Keno fora, tem mais alguém, tem mais um, inclusive, tá? São todos jogadores que, tanto da defesa para o ataque, todos eles são do lado esquerdo. E o quanto isso influenciou para uma queda ou para uma variação de performance do Fluminense. Porque, assim, sendo bastante honesto, o Fluminense, no último jogo, inclusive, não jogou tão mal assim, mas mesmo assim perdeu, né? Então, assim, é um jogo de xadrez que o São Paulo e o Diniz vão jogar amanhã. É literalmente um jogo de xadrez amanhã que a gente vai ter. E aí, cara, Renan, dentro do que você tem disponível no Flamengo, nesse exato momento, e até nessa discussão que foi criada agora, que o Rafael conseguiu analisar bem, né? Dessas escolhas que você possa fazer, em detrimento que seja entre Pedro e Gabigol, como você apontaria, que time e com que preocupação você iria para esse jogo de amanhã? Vamos lá. O que o Rafa falou, eu também concordo com praticamente tudo. Eu acho que com tudo que ele falou, realmente o Flamengo perde intensidade na subida de pressão com o Pedro lá. Ele realmente tem dificuldade pela falta de mobilidade. Eu acho que isso é uma parada. Eu acho até que é remediável, mas eu acho que vai levar tempo e vai ter que ter um convencimento grande para o jogador adotar essas características aí, já que ele até tem uma certa identidade ali. Ele acho que ele gosta da identidade de ser esse jogador que, mesmo tendo um estereótipo de um jogador que não seria tão habilidoso, ele ainda assim consegue ser e fazer muitos gols. Então eu acho que isso acaba fazendo parte do P9 lá dele. Sobre a escalação que eu colocaria em campo. Olhando para o último jogo, que foi um jogo onde o Flamengo conseguiu anular o Fluminense, e o Flamengo não foi exatamente anulado. O Flamengo só repetiu a ineficiência no ataque que tem tido sempre. Por isso que o placar foi 0-0. Como o Flamengo conseguiu anular o Fluminense, eu acho que faz sentido a gente acreditar numa escalação pensando nessa fotografia recente desse confronto. E o Sampaoli, ele é um treinador que repete muito pouco em escalação. Então eu acho que a escalação já vai ser diferente. E ele repete pouco por dois motivos. O primeiro é o time dele costuma ser intenso, e por ser intenso tem um desgaste mais acentuado, e aí alguns jogadores se recuperam mais vagarosamente que outros, aí você acaba tendo que desmontar o time. E além disso, o Sampaoli é um treinador que historicamente prepara o time dele considerando significativamente a presença de um adversário. Então, por mais que o adversário não condicione estruturalmente o nosso time, em algum aspecto ali ele vai fazer o time mudar um pouco para poder tentar aproveitar uma fraqueza do adversário ou enfraquecer uma fortaleza do adversário. E hoje, uma grande força deles é o controle de bola, especialmente passando pelo Ganso. E o Ganso, ele convive numa área do campo que é a área mais central ali, e, portanto, faz sentido ele querer povoar aquilo dali. Diante disso tudo, qual a escalação que eu acho que faria mais sentido para o Flamengo? Uma escalação que tenha intensidade e tenha presença no meio de campo. Qual seria ela? Para mim, o Matheus Cunha, até para poder respeitar a meritocracia do garoto, que está jogando bem, e o Flamengo está demorando para renovar com ele. E é um jogador que também preserva a posse de bola, já que a efetividade dele na troca de passes é a maior. Então isso é importante, porque o Fluminense sem a bola é um time bem menos letal. Então o Matheus Cunha vai acabar sendo o Wesley, porque
o Wesley, apesar de nitidamente ser um jogador ainda imaturo para o Flamengo, talvez até nunca venha a ter um nível para ser titular do Flamengo, mas ele é um jogador que tem muita intensidade. A gente vai lembrar do último jogo dele, ele conseguiu entregar a intensidade lesionado, e coisa que os meio-campistas ali que estavam inteiros não fizeram. Então, até para poder reconhecer essa entrega e percebendo que a alternativa seria o Varela, que não vem bem há muito tempo, aliás, ele nunca foi bem, eu acho que vai acabar sendo o Wesley, e eu acho que seria o nome correto. A dupla de zaga não tem muita polêmica, eu acho que está pacificado ali, os dois estando bem fisicamente, e eu acho que eles estarão fisicamente, porque o último jogo foi no sábado, então é um intervalo grande, de sábado para quinta, então acho que a zaga vai ser a de sempre, a que tem sido, e o lateral esquerdo vai acabar sendo o Ayrton Lucas, porque também é um jogador que ele perdeu o nível dele está abaixo, mas eu acho que isso também passa muito pelo momento coletivo. Não à toa ele é o jogador, sei lá, ele tem feito mais gol de bola rolando do que o Gabigol, que é o cara que a gente cobra essa característica. Então eu acho que o Ayrton Lucas vai ser titular, e aí o meio de campo que começa a ter uma divergência com aquilo que o São Paulo tem apresentado e aquilo que eu acredito como melhor para o momento, que é a insistência no Thiago Maia. Para mim, o Thiago Maia continuar vestindo a camisa do Flamengo com essa fase que ele tem, com o nível de comprometimento que ele aparenta não entregar para o Flamengo, e com a deficiência técnica que ele tem, para mim é inexplicável. Para mim, a dupla de volante ali hoje... Para mim, a dupla de volante hoje ele seria tranquilamente Pulgar, sendo um jogador mais de primeiro volante, eu acho que ele consegue fazer isso também bem, e o Vitor Hugo, porque para mim o Vitor Hugo tem várias características ali de um bom meio-campista, ganha disputa de bola, é forte fisicamente, e eu vou ser repetitivo aqui, quem assiste as lives que eu participo sabe que eu costumo enaltecer a qualidade dele. E o meio de campo eu popularia mais, eu insistiria no Gerson, e o Arrascaeta eu acho que vai estar em condições, e ele pode ser também um soluço ali, um espasmo de criatividade que a gente não tem tido pela parte mais central do campo, e colocaria esse quarteto no meio de campo. Eu acho que seria um quarteto com qualidade na troca de passe, com condições de reter a bola, de proteger a bola, o Gerson sabe fazer isso, o Pulgar sabe fazer isso, o Vitor Hugo sabe fazer isso, o Arrascaeta, se estiver bem fisicamente, também consegue esconder a bola, e na frente eu colocaria 2 atacantes, Gabigol, e eu tentaria colocar o Pedro. Por que eu tentaria colocar o Pedro? Eu tentaria colocar o Pedro porque agora eu tenho 4 meio-campistas ali que eu vou contar com eles ali para fazer essa subida de pressão. Então, como eu tenho 4 meio-campistas e não 3, eu acho que dá para a gente tentar convencer o Pedro a ser um pouco mais participativo no momento sem a bola, de querer buscar um pouco mais o jogo. E também quando a gente estiver subindo pressão, se o time estiver conectado nessa subida, eu acho que dá para ele pelo menos eliminar 1 ou 2 linhas de passe, já que ele é um jogador grande, espaçoso, então ele consegue eliminar a linha de passe, ele não vai necessariamente tomar essa bola, mas ele vai dificultar o passe do adversário. E quando a gente olha para o jogo do Fluminense, é isso que vai acontecer. O Fluminense é um time exatamente antagônico ao Flamengo, ele é transversalmente o oposto do Flamengo. O Flamengo, enquanto é um time posicional, que os jogadores têm zonas do campo muito bem definidas para ficarem ali, esperando a bola chegar e tudo mais, o Fluminense é altamente anárquico ali. Tem hora que tu vê o Ganso dentro da pequena área para poder receber essa bola e começar a construir o jogo lá de trás. Às vezes tu vai ver o John Nares também lá atrás. E eles começam a construir numa região muito próxima. Quem assiste jogo do Fluminense do estádio, e aí no meu caso eu só assisto quando eu vou ver Flamengo e Fluminense, você vê que quando o Fluminense começa a construir a jogada, tem 30% do campo ocupado por jogador do Fluminense e 70% do campo não tem ninguém. É vaziaço, vazio. É um latifúndio ali para poder aproveitar a jogada na bola longa. Porque o Diniz só sabe jogar de uma maneira, que é controle de bola, encurtar o campo e fazer associações rápidas ali, contando com o entrosamento dos jogadores e superar a linha de marcação através do toque curto. Ele não tenta a bola longa, ele não acredita muito nisso. E eu acho que isso também pode ser uma fraqueza, já que você não tem variedade de jogo. Se eu consigo elaborar um plano de jogo capaz de anular boa parte disso, eu vou impor no adversário até uma intranquilidade para tomar decisão. Isso aconteceu no jogo contra o Fluminense. Deu para perceber que os jogadores estavam intranquilos e o próprio Diniz também fica intranquilo.
porque você está vendo ali uma anomalia no teu jogo. Você não está conseguindo trocar 5 passes. E aí o jogador começa a perder paciência, começa a perder o tal do preparo mental, e aí a precisão e a perícia no passe vai cair também. Então o Flamengo também pode usar isso como uma boa saída. Esse seria meu time. E o meu time tem aí também tem um sei lá, um pouquinho de fã, de ser fanboy do futebol do Pedro e de não conseguir esquecer a história que o Gabigol construiu. Porque meritocraticamente daria para os dois ficarem no banco. Tudo bem que o nosso banco hoje também não é tão empolgante assim para botar os dois no banco, mas olhando para o que eles têm produzido, daria para colocar os dois no banco, e é mais fácil colocar o Pedro pelo fato do Pedro não conseguir participar do jogo caso ele não queira, né? O Gabigol ainda consegue, porque ele vai sair um pouco da área, vai trocar passe, vai errar passe, que ele faz isso muito bem também, mas ele consegue participar mais. Mas esse seria meu time, seria um 4-4-2 clássico, futebol brasileiro mesmo, ali linha de 4, 2 na frente, com um voltando um pouco mais, e aí quem tem mais mobilidade para fazer isso naturalmente é o Gabigol. Ele também tá assumindo essa identidade. Eu acho que, inclusive, o Gabigol vive uma crise de identidade ali no futebol dele, cara. Isso é perigoso para ele. Porque ele tá começando a tentar ser um cara que ele talvez não tenha condição técnica de ser. Que é um jogador que recua um pouco mais, que troca passe. O jogador que faz essa função e só tem uma perna, ele vai ter muita dificuldade. E ele só tem uma perna, ele não domina com a direita, ele não faz aquela recepção orientada com a direita, não dá passe com a direita, não fina nada com a direita, não chuta de fora da área com a direita. Ele vai ter uma dificuldade grande com isso. Mas seria esse o meu time. Eu acho que é um time decente. E dá para ganhar, e eu acho que ganharia. E como o Rafa falou, dá uma pulverizada aí nessa crise momentânea.